Não surpreende que as redes sociais sejam de amplo interesse do governo dos Estados Unidos. J.D. Vance, já na largada do mandato, quando foi a fevereiro na Conferência de Segurança de Munique, falava sobre isso no estado da democracia e da proteção da liberdade de expressão no mundo. Muito diferente do primeiro mandato, nós vimos X com Elon Musk, mesmo Meta com Mark Zuckerberg, Amazon e por aí vai serem aliados de primeira hora de Donald Trump. Isso passa por assuntos mais amplos, mesmo da posição dos Estados Unidos como potência global e a forma como se entende em termos das suas empresas e dos seus valores. A coisa chega num estopim quando a gente fala da situação disso contrastada com a do Brasil, onde há muitas críticas quanto à forma como o judiciário tem conduzido seu relacionamento com as Big Techs. Diante desse contexto, eu passo com você por alguns dos últimos desdobramentos sobre Estados Unidos, Big Tech e aparentes respostas do governo brasileiro. A gente começa pelo seguinte: isso aqui foi publicado ontem à noite pelo presidente americano Donald Trump nas suas redes no Truth Social. Eu leio com você então o que disse o presidente dos Estados Unidos. Ele disse: como presidente dos Estados Unidos da América, eu irei me erguer contra países que atacam nossas incríveis companhias de tecnologia americanas. Impostos digitais, legislação de serviços digitais e regulações digitais de mercado são todas projetadas para ferir ou discriminar contra a tecnologia americana. Também, de forma ultrajante, dão um passe livre, carta branca, para as maiores companhias de tecnologia da China. Isso precisa acabar e precisa acabar agora. Com essa verdade, existe um tipo de jogo de palavras. Afinal de contas, com essa verdade, também pode se referir à rede Truth Social, a rede do presidente americano, onde ele fez o comentário. Ele prossegue: isso precisa acabar agora. Com essa verdade, com esse post, eu coloco todos os países com impostos digitais, legislações, regras ou regulações em sobreaviso de que, ao menos que essas ações discriminatórias sejam removidas, eu, como presidente dos Estados Unidos, irei impor substanciais tarifas adicionais nas exportações desse país para os Estados Unidos e instituir restrições de exportação em nossa tecnologia altamente protegida de chips. A América e as companhias de tecnologia americanas não são nem o porquinho, em termos de economias, nem o capacho do mundo, não mais. Mostre respeito à América e nossas incríveis companhias de tecnologia ou pense nas consequências. Obrigado por sua atenção a essa questão, Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Isso foi às 9h31 da noite de ontem. Depois, logo na sequência, hoje pela manhã e ontem à noite, houve manifestações de autoridades brasileiras. Primeiro, vale a pena a gente acrescentar um pouco de contexto a respeito desse assunto. No dia 15 de julho, antes mesmo da crise internacional entre o Brasil e os Estados Unidos escalar com a aplicação de sanções sob a Lei Global Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte, era anunciado pelo representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, uma investigação sob a seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos. A 301 é frequentemente chamada, nos regimes internacionais, ou melhor dizendo, nos órgãos multilaterais, no debate diplomático, de a Super 301. Ela abre uma caixa de ferramentas, uma série de opções do governo americano para perceber o que está acontecendo em outros países em relações comerciais, e isso também cria uma certa alavanca diplomática, por isso mesmo apelidada de 301. O ex-ministro das Relações, Ernesto Araújo, disse ao Epoch Times, em entrevista anterior, você pode conferir no canal, que essa era a ferramenta talvez mais agressiva de política externa quando se falava de laços comerciais com outro país. Quando a investigação foi aberta quanto ao Brasil, ela investigava 6 pontos principais, nos quais se incluía as redes sociais. A gente está falando sobre isso porque, nesse contexto, foi aberta uma consulta pública. Até o dia 18 de agosto, os países poderiam enviar, então, aquilo que eles entendessem, países, organizações comerciais. A República do Brasil mandou, então, a sua declaração, mas foi aberta uma consulta pública para terceiros trazerem, então, o que acreditavam que poderia contribuir para essa investigação, e essas declarações vão embasar ainda uma consulta pública, uma audiência pública, que vai acontecer no dia 2 de setembro. Nesse contexto, quando a gente fala de companhias de Big Tech, práticas discriminatórias como aquelas que a 301 investiga e que foram citadas pelo presidente dos Estados Unidos teriam alguma base, segundo as principais Big Techs americanas. Eu vou passar com você por algumas das coisas que vêm nesse encalço. O que vocês estão vendo aqui ao meu lado vem da CTA. CTA significa Consumer Technology Association, Associação de Tecnologia dos Consumidores, que é a maior associação de empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Ela diz apoiar 18 milhões de empregos americanos e deu entrada com um documento na consulta pública, então, da seção 301, que a gente discutia agora, manifestando preocupação com remoção arbitrária de conteúdo sob o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o STF. Eu posso ler com vocês um trecho do que diz o documento. Ele é extenso, tem cerca de 6 páginas, aqui a gente vê apenas uma delas, mas eu passo com você por alguns dos destaques do que disse a CTA.
Vale a pena dizer que ele é só uma das entidades de classe das associações de Big Techs com a ITIC, que Information Technology Industry Council, Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação dos Estados Unidos, que reúne Meta, Amazon, outras Big Techs, também protocolou, então, um documento. Vamos lá, então, o que diz esse da CTA, uma coisa que vem no contexto, como a gente dizia, da fala do presidente americano. No documento se lê o seguinte, eu traduzo para vocês. As cortes brasileiras continuam a pressionar plataformas online para tomarem responsabilidade por conteúdo seleto de terceiros e, como resultado, companhias teriam que, provavelmente, remover de forma agressiva qualquer conteúdo que possa chegar perto de violar a lei. Além disso, o Brasil emitiu ordens extraterritoriais que exigem que companhias americanas removam conteúdo, não só no Brasil, mas no mundo todo, incluindo nos Estados Unidos. Apesar das cortes brasileiras terem jurisdição sobre conteúdo disponível dentro das fronteiras nacionais, elas não deveriam ditar que conteúdo pode ser subido online ou visto em outros países, incluindo os Estados Unidos. Essa prática desencadeia uma corrida até o fundo por liberdade de expressão e viola a primeira emenda, os direitos de primeira emenda de companhias americanas e cidadãos americanos. O presidente Trump reconhece essa questão no seu memorando intitulado Defendendo Companhias Americanas e Inovadores de Extorsão e Penalidades e Multas Injustas no Exterior. Depois, a nota da CTA segue, dizendo que o Brasil está avançando regulações digitais que são modeladas quanto à lei de mercados discriminatórias da União Europeia, o que permitiria a suspensão temporária de operações de companhias americanas e mesmo a proibição de suas atividades no Brasil. Segundo a CTA, a lei usa a terminologia vaga e não descreve claramente os requisitos específicos necessários para estar de acordo. Ao invés disso, dá para a Anatel uma autoridade discricionária abrangente para definir quais são os termos e as regras. Porque os projetos têm palavras que não são claras, companhias americanas não podem determinar exatamente que obrigações elas iriam enfrentar. No mínimo, isso iria deixar o custo de compliance caríssimo e forçar companhias a reestruturar suas opiniões. A CTA se preocupa que se o Brasil adotar essas regulações ao estilo de União Europeia, isso poderia injustamente alvejar companhias americanas e machucar a competição e a inovação no Brasil, especialmente se os reguladores fizerem isso para afetar apenas a dinâmica de companhias americanas no setor digital. Os Estados Unidos deveriam pressionar o Brasil para se comprometer a não adotar essas regulações discriminatórias. Isso é parte do que diz, então, a declaração da CTA quanto ao Brasil, Consumer Technology Association. Declarações muito parecidas vieram também da ITIC. São as duas associações que concentram grande parte das Big Techs. Eles citaram a União Europeia, e a União Europeia também disse que discordava da publicação do presidente americano Donald Trump, também respondeu de forma reativa, então, criticando a publicação do presidente americano. Esse é o contexto no qual vem a declaração, então, de Trump, conforme a gente aguarda o prosseguimento dessa investigação comercial. Mas vale a pena acrescentar por aí que houve resposta também do presidente brasileiro Lula da Silva. Ele voltou a criticar, hoje cedo em reunião ministerial, Eduardo Bolsonaro como nas palavras dele, traidor. Disse que estava na lista dos maiores traidores da humanidade, foi o que disse o presidente brasileiro. Claro, o deputado licenciado discorda e diz que o que ele faz ali é uma coisa que busca resgatar o Brasil do que ele entende ser um regime de exceção. São os dois lados da moeda de um debate complexo. Falando ainda a respeito disso, vale a pena a gente trazer à tona uma publicação que veio cerca de uma hora logo depois que Trump postou isso, veio uma fala do ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes. A gente tem aqui a fala do Gilmar, podemos colocar na tela. O ministro disse que a soberania digital deve constituir prioridade estratégica imediata para o Brasil e criticou a dependência crítica de infraestrutura digital controlada por empresas estrangeiras. Ele cita algumas pesquisas e diz que foram gastados bilhões entre 2014 e 2025 em contratos públicos com licenças de software. Ele fala de uma oportunidade única e que o Brasil teria que desenvolver, então, os próprios ativos nesse sentido ou diversificar as suas fontes de informação. É uma questão curiosa também, editorializando um pouco e partindo aí da informação para o comentário, vale a pena acrescentar que essas tecnologias são detidas principalmente pelos países que as desenvolveram em primeiro lugar, e que nesse contexto, quando se fala de diversificação e do contexto da investigação da 301, colocando isso em perspectiva, não é irrazoável supor que quando Trump fala que isso não é aplicado, por exemplo, a companhias chinesas, uma fala como essa sobre diversificação, de fato, mostra um perfil muito diferente em termos do que é aplicado com o tratamento a TikTok, Quai, redes sociais chinesas no Brasil, e as redes americanas. As redes chinesas têm um quê a mais quando a gente fala do governo americano. Por exemplo, a ByteDance, companhia afiliada, a companhia que é dona do TikTok, tem o Partido Comunista Chinês como um dos seus proprietários, tem aí uma pequena participação. E essas empresas já foram relatadas como parte de operações de influência chinesas. Mais grave que isso,
Huawei, ZTE e outros provedores de serviços digitais e infraestrutura de hardware são tidos como parte do aparato militar chinês pelos Estados Unidos, o que também traz um contexto da disputa China-Estados Unidos para essa questão. Isso de soberania digital também vem com uma retórica que vai na contramão daquilo que tem sido pedido pelos Estados Unidos em termos de negociação com as autoridades brasileiras e parece um tipo de escalada retórica em um contexto já tenso com Washington. À luz disso, vale a pena a gente pontuar que a questão da liberdade de expressão ocupou o centro das preocupações dos Estados Unidos desde o início desse governo, pelo menos carregado pelo discurso do vice-presidente em Munique e depois de outros pontos. Claro, assuntos da política são sempre divisivos, entretanto vale a pena a gente acrescentar um pouco mais a respeito do assunto e para isso eu retomo a análise com a qual eu abria a reportagem, eu abria o segmento. Foi visto por J.D. Vance em Munique e depois pela forma como esse governo tem se relacionado com as redes sociais, que a manutenção de segurança jurídica para que possam operar no exterior é uma prioridade. Além disso, o relatório dos Estados Unidos, do Departamento de Estado americano quanto a direitos humanos, falou esse ano sobre liberdade de expressão. Esse é um relatório anual, o mais abrangente talvez feito no mundo, que todo ano passa pelo estado de direitos humanos em uma série de países. Ao falar sobre o Brasil, foi citada a questão do 8 de janeiro e do Supremo Tribunal Federal, com um destaque em particular para companhias de tecnologias e o julgamento quanto ao marco civil da internet. Quando a Tammy Bruce, que era porta-voz do Departamento de Estado à ocasião, agora até foi trocada de cargo, falava a respeito, ela disse que isso refletia o desejo do eleitor americano na urna, que votou por um governo que colocasse a liberdade de expressão como prioridade enquanto um direito humano. É mais um dos episódios em um caso que parece rumar para mais tensão e menos solução entre Brasília e Washington. A fala do presidente americano, enquanto pode ser muito abrangente, parece ter servido a carapuça. Afinal de contas, houve manifestação do presidente brasileiro e de um ministro da Suprema Corte. Dia 2 de setembro vem então a audiência pública, quando devem ser ouvidos relatos quanto à investigação sobre o Brasil, depois que na segunda-feira passada foi fechada a audiência, então o período de consulta pública com os documentos sendo enviados. Os que foram enviados foram esses que a gente viu aí. Aguardemos os próximos passos.